Ele era um insulto nojento que assistia a TikToks de conteúdo inútil, mas um dia tudo muda quando ele é transportado para outro mundo com habilidades apelonas, que o tornam o mago mais forte que já existiu. Taichi era um cara acima da média, estudante do ensino médio no Japão moderno, que tinha o QI de uma panela de arroz e acreditava que Jake Paul derrotou Mike Tyson de forma justa. Mesmo sendo um bot NPC completo, ele se achava o personagem principal da história só por ter uma amiga de infância, a Rin, com seios fartos. Um dia, enquanto voltava da escola com a Rin, ele de repente percebeu que um estranho círculo mágico havia surgido debaixo dele. Esse completo idiota retardado decide empurrar a Rin para o círculo, achando que a mandaria de volta para a cozinha. Mas a Rin agarra esse cabeça oca, enquanto ambos são transportados para um mundo alternativo. Chegando lá, Taichi abre os olhos e se vê deitado em planícies verdes. Ele encontra a Rin deitada ao longe, e a acorda antes de se perguntar onde estavam. Eles verificam seus celulares e notam que não estão recebendo nenhum sinal ou internet. Eles se perguntam que tipo de lugar atrasado não tem rede móvel hoje em dia, e Taichi pensa que talvez nem estejam na Terra. Ele diz que o círculo mágico que viram antes de chegar aqui não era algum tipo de efeito CGI, e tudo isso é definitivamente real. Rin diz que não é possível, mas então eles ouvem a voz de um monstro gigante que parece um enorme garanhão negro com chifres e olhos monstruosos. O cavalo pula sobre eles, mas Taichi agarra Rin e desvia para o lado bem a tempo de não serem esmagados. Ele diz pra Rin correr e se afastar dele o máximo possível porque é melhor um morrer ali do que os dois, e então avança para provocar a enorme besta e chamar sua atenção. Ele chama o monstro de catador de algodão e pergunta se sua enorme rola era só para exibição antes de fazê-lo persegui-lo. Parece que é o fim para ele, mas bem nesse momento, um ataque de lâmina de ar vem do lado e atinge o monstro no pescoço. Um balde marrom surge de repente do nada e elogia Taichi por suas habilidades de provocação antes de avançar para golpear o cavalo com sua espada. O monstro revida cuspindo chamas pela boca, mas então uma flecha infundida com magia negra voa de um arbusto e atinge a besta na perna. Depois disso, um perdedor feio sai do arbusto e diz que esses cavalos de obsidiana são realmente duros, e que usar uma flecha de mitril foi a decisão certa. Finalmente, uma pequena maga termina a caçada queimando o monstro com um ataque de chamas. O grupo se apresenta como Barata, Hakuta e Magila, e diz que fazem parte da guilda dos aventureiros, e foram contratados para caçar esses cavalos de obsidiana para diminuir o número de monstros nesta área. Vendo tudo isso, Taichi confirma que estão em um mundo tipo RPG de fantasia, e que terão que encontrar uma maneira de sobreviver ali. Mais tarde naquela noite, todos se sentam ao redor de uma fogueira, e os aventureiros perguntam de onde eles eram e o que estavam fazendo ali. Eles notaram que Taichi e Rin não se sentiam à vontade para compartilhar essa informação, e tentaram tranquilizá-los, dizendo que não os abandonariam nessas planícies perigosas e os escoltariam até a cidade mais próxima, chamada Aspire, porque ajudar os outros faz parte do trabalho deles. Eles também os aconselharam que viajar sem armas é perigoso, especialmente nesta área, pois o número de monstros está aumentando e eles receberam vários relatos de carroças sendo atacadas e pessoas desaparecendo nos últimos tempos. Com isso, todos encerram a noite, e Barada diz a Taichi para fazer as pazes com Rin, que parece estar brava com ele por tê-la mandado fugir sem ele antes. Eles conversam sobre isso durante a noite e, finalmente, se reconciliam com um soquinho e alguma ação suada fora da tela. Na manhã seguinte, eles chegam a Aspira, e os aventureiros lhes dizem que faz parte do reino mágico de eles têm, e que usam esta cidade como base de operações. Eles também dão aos nossos protagonistas um pouco de ouro e lhes falam sobre a guilda dos aventureiros, porque Taichi decidiu se tornar um aventureiro, afinal é o que um macho alfa faria. Na guilda, eles preenchem seus formulários de admissão e leem o contrato, percebendo que de alguma forma conseguem ler a língua deste mundo. Eles notam que também conseguiram conversar com as pessoas deste mundo e entendê-las perfeitamente, então deve haver alguma magia em ação. Depois disso, a recepcionista diz que eles passarão por um pequeno teste de aptidão mágica e traz uma bola de cristal, dizendo-lhes para colocar a mão nela, porque ter magia é essencial para quem quer se tornar um aventureiro. Ao ouvir isso, ambos se sentem desapontados porque acham que não tem magia, e Rin diz que irá primeiro e coloca a mão na bola. Para a surpresa da recepcionista, a bola de cristal mostra 4 cores diferentes, e ela pergunta a Rin quem ela era. Ela então pede a Taichi para fazer o mesmo, e a bola de cristal de repente racha quando ele coloca a mão sobre ela, e isso faz a recepcionista se molhar toda, e ela corre para contar ao mestre da guilda. Depois de alguns momentos, ela volta com o mestre da guilda, Jared, e uma famosa aventureira Rank C chamada Mira, a espadachim dourada. Eles se apresentam à dupla e dizem que não podem registrá-los ali, e que Mira os escoltará para algum lugar onde receberão o conselho necessário, e sem isso, não poderão se tornar aventureiros. Taichi pergunta se isso é algum tipo de golpe onde os sequestram e vendem seus rins, mas Mira diz que quer o órgão dele, mas não o rim. Ela então os leva para uma velha cabana na floresta perto da cidade, onde eles conhecem essa mommy, gostosa, com grandes atributos chamada Lemia. Ela os recebe e fica sabendo por Mira que o dispositivo de medição de magia da guilda quebrou, então querem que ela conduza o teste deles.
Lemia dá a Taichi e Rin alguns dispositivos de madeira e diz que os fez, e que eles indicariam seus valores de capacidade mágica e força mágica. Capacidade mágica se refere à quantidade de energia mágica que alguém possui, e força mágica se refere à qualidade dessa energia mágica. Depois de acariciar a madeira dela com as mãos, Taichi e Rin perguntam o que aquilo mostrou, e Lemia diz que os números deles são absolutamente fora deste mundo e que de agora em diante eles serão seus aprendizes. Ao mesmo tempo, vemos algumas figuras encapuzadas conversando entre si no escuro. O Gunner Beta reporta ao seu líder Alpha e diz que eles conseguiram sabotar com sucesso este ritual de invocação. Mas como o conjurador era muito poderoso, o feitiço ainda foi ativado. Eles têm certeza de que algumas pessoas foram invocadas de outro mundo, mas não sabem onde elas estão agora. Ele acrescenta que eles lançaram uma rede ampla e logo as encontrarão, e isso deixa o líder muito feliz, e ele diz que tem grandes esperanças neles. De volta à cabana, Lemia revela que Taekshi tem uma capacidade mágica de 120 mil e uma força mágica de 40 mil, enquanto Rin tem uma capacidade mágica de 37 mil e uma força mágica de 5 mil, porque ela é mulher. Ela acrescenta ainda que cavaleiros humanos de alta classe e magos reais geralmente têm uma capacidade mágica de mais de 10 mil e força mágica de 2 mil. Então os números de ambos são insanamente altos, e eles podem ser facilmente considerados entre os seres mais fortes deste mundo. Lemia também diz que ela é a maga mais forte deste reino, e que mesmo ela tem uma capacidade mágica de 43 mil e força mágica de 6 mil, e a capacidade e força de mira são de 3.500 e 3.800, respectivamente. Ela então lhes diz que eles possuem um poder incrível, mas sem treinamento podem acabar prejudicando a si mesmos e a todos ao seu redor, e é por isso que ela quer que se tornem seus aprendizes. Além disso, se dominarem seus poderes, estarão muito acima dos aventureiros rank esse e dos principais magos reais. Ela então olha para Taekshi e diz que, se ele treinar adequadamente, poderá até mesmo travar guerras contra nações sozinho e se tornar um rei. E se ele fizer isso, poderá ter toda a riqueza e as mulheres deste mundo, enquanto lhe mostra seus enormes atributos. Rin percebe o foguete de Taichi subindo no bolso e tenta cegá-lo, enquanto Lemia diz a Mira que valerá a pena treinar esses Gunners. No dia seguinte, Lemia começa a manhã servindo-lhes um café da manhã enorme e explica os fundamentos da magia. Ela diz que existem duas maneiras de utilizar a magia, e essas são lançando feitiços mágicos e usando feitiçaria. Para usar feitiços mágicos é preciso entoar encantamentos especiais para emprestar seu poder mágico aos espíritos que o usam para materializar diferentes feitiços. Por outro lado, um feiticeiro faz um contrato de mestre e servo com um espírito e os faz cumprir suas ordens, o que torna a magia muito mais forte do que a magia normal. Ela revela ainda que existem 4 elementos básicos, incluindo fogo, água, terra e vento. Magos normalmente conseguem usar apenas um único tipo de elemento, mas em alguns casos existem magos especiais como Mira, que pode usar 2 elementos como fogo e terra, ou ela mesma, que pode usar 3 elementos, exceto terra. Ela então acrescenta que Rin é um caso ainda mais raro, que pode usar todos os 4 elementos. Por outro lado, eles não sabem quais elementos Taichi pode usar, mas Lemia diz que, até que ele encontre um espírito para formar um contrato, ela se concentrará em treinar seus fundamentos. Lemia também lhe diz que no passado feiticeiros usaram magia de luz, escuridão e espaço-tempo, e se ele dominar seus poderes, se tornará o mago mais forte do mundo. Depois disso, todos vão para a floresta e Lemia mostra a Taichi como focar sua magia nas mãos para realizar aprimoramento físico. Taichi pratica muito para dominar a técnica, e enquanto faz isso, ele ouve a voz de uma garota lhe desejando boa sorte. Ele se pergunta de onde veio, mas parece ser o único que a ouviu. Enquanto isso, Mira orienta a Rin e lhe ensina o básico de como lançar feitiços. Ela lhe diz que para lançar feitiços é preciso ter uma imaginação clara. Rin imediatamente aprende a lançar um feitiço de fogo, e então até o modifica para chamas azuis, imaginando gás queimando em vez de madeira. Isso surpreende muito Mira, porque é a primeira vez que ela vê uma chama assim, e ela chama Rin de prodígio. Mais tarde naquela tarde, Rin vai verificar Taichi, que se sente bastante derrotado depois de muita prática manual. Vendo-o assim, ela decide animá-lo. Então Taichi decide tentar novamente, e tenta focar sua magia na mão direita. Enquanto faz isso, ele ouve a mesma voz infantil, dando-lhe algumas dicas de como fazer, e isso o ajuda a ter sucesso, pois sua mão começa a brilhar como uma lâmpada. Ele perguntou a Rin se ela ouviu a voz e se pergunta se é um fantasma ou algo assim, o que assusta Rin. Depois disso, ambos entram para jantar e Lemia os elogia pelo progresso. Ela diz a Mira para continuar cuidando de Rin e diz a Taichi para trabalhar na mão esquerda em seguida e continuar praticando até conseguir realizar um aprimoramento de corpo inteiro. Ela diz que até que encontrem seu atributo, essa será sua principal forma de lutar, o que lhe cai muito bem, sendo o Digachad que ele é. Mais tarde naquela noite, Mira se aproxima de Lemia e pergunta sobre os dois recém-chegados. Lemia diz que os treinará a ponto de poderem lutar decentemente em 3 semanas, porque eles deverão ser capazes de se defender na guerra que se aproxima. Ela pensou que os problemas da capital não a incomodariam tão longe, mas parece que as coisas vão ficar feias muito em breve.
Depois de algumas semanas, vemos Tai Chi e Rin fazendo um teste físico para ver o quão longe chegaram. Tai Chi luta contra um bando de lobos frenéticos enquanto Rin cozinha uma horda de monstros coelho. Tai Chi agora consegue controlar a quantidade de poder mágico que coloca nos punhos. E Rin agora consegue lançar feitiços básicos sem encantamentos, usando múltiplos elementos ao mesmo tempo. Enquanto eles estão nisso, Lemia e Ymira os observam de um penhasco e conversam sobre o quão fortes eles se tornaram em tão pouco tempo. Nesse momento, eles notaram a dupla enfrentando um cavalo de obsidiana, mas ao contrário do primeiro encontro, agora eles estão muito mais fortes e conseguem derrubar a besta com bastante facilidade e tê-la para o jantar. Mais tarde naquela noite, todos celebram a aprovação de Tai Chi e Rin no teste de graduação, e Lemia lhes diz que eles se mudarão para Aspire no dia seguinte e assumirão seu primeiro trabalho como aventureiros. Ela também lhes diz que, segundo ela, eles são chamados de Os Perdidos, que são pessoas que vêm de outros mundos. Ela diz que às vezes é resultado de um acidente, e outras vezes eles são invocados por um feiticeiro capaz de usar magia espaço-tempo. Isso deixa Tai Chi e Rin realmente surpresos, e eles perguntam como ela sabia disso, e ela diz que a quantidade anormal de magia deles e o uso ocasional de palavras novas os entregaram, e é por isso que ela decidiu tê-los como aprendizes, para que não acabem sendo usados por pessoas más. Quanto ao motivo pelo qual foram invocados aqui, eles terão que perguntar ao próprio feiticeiro, mas há apenas alguns feiticeiros capazes de usar magia espaço-tempo em todo o reino. Tai Chi diz que isso é bom, pois vai restringir as pessoas que terão que procurar e diz que podem facilmente rastreá-los, esclarecer quaisquer mal-entendidos e voltar para o mundo deles. Lemia diz que pode ser possível, mas se pergunta se seria tão fácil assim. Depois do jantar, Taekchi senta-se com Rin e eles conversam sobre tudo o que aconteceu desde que vieram para este mundo. Taekchi diz que eles trabalharão como aventureiros, ganharão muito dinheiro e se estabelecerão, e então usarão sua influência para encontrar o feiticeiro que os invocou e fazê-lo mandá-los de volta para o mundo deles. Rin também se sente esperançosa, e ambos encerram a noite com alguma ação fora da tela. Depois disso, Taekchi olha para sua mão branca e se pergunta se ele realmente tem o poder de destruir as enormes nações de Rin, mas então ele ouve a mesma voz de antes que lhe diz que eles poderão se encontrar em breve e que ela está ansiosa por isso. Taekchi pergunta quem ela era e o que ela queria dizer com aquilo, mas a voz simplesmente o ignora e voa para longe, rindo como uma vadia irritante. Algumas semanas depois, vemos Taekchi acordar em sua cama depois de ter um sonho com a mesma voz. Descobrimos que eles se mudaram para Aspire e se registraram como aventureiros antes de se juntarem ao grupo de aventureiros que os salvou no primeiro dia. Desde então, eles têm feito missões menores de rank I e têm crescido lentamente em força, aprendendo coisas novas sobre este mundo. Rin usa a maior parte do seu tempo estudando na biblioteca e aprende todo tipo de coisas sobre este mundo. Ela descobre que este mundo se chama Alteia, e o reino em questão atualmente faz parte do continente ocidental e possui a magia mais avançada do mundo. Com uma população de 20 milhões de pessoas, aproximadamente 80% são capazes de lançar magia básica neste reino, e é por isso que é considerado uma das 3 maiores nações deste mundo. Eles também aprendem que Aspire fica perto da fronteira leste com o Santo Império Skatolith e o Império Garjan, e é por isso que floresceu como uma cidade importante para o comércio de bens e informações. Nesse momento, a garçonete chega com o café da manhã e lhes entrega uma carta da guilda. Depois de lê-la, eles descobrem que foram convocados à guilda pelo mestre da guilda. Eles vão ver o que estava acontecendo, e a recepcionista lhes dá um pedido de trabalho especial para investigar um bar na favela. Taekchi se pergunta o que poderiam estar procurando no bar Tia Brock, e o mestre da guilda explica que recentemente eles ouviram rumores sobre mercadorias roubadas de carroças sendo contrabandeadas para a cidade através da favela. Ele lhes diz para procurar qualquer informação que os ajude a pegar os culpados, e a recompensa pela missão é de 7 pratas com bônus. Taekchi pergunta se estará tudo bem para eles pegarem uma missão Rank D, e o mestre da guilda diz que se eles conseguirem completá-la serão promovidos ao Rank D. Além disso, esta missão já falhou 2 vezes, e se eles falharem uma terceira vez também, então a guilda terá que pagar taxas extras pela avaliação errada. Taekchi chama o baixinho de pão duro, mas ele diz que tem certeza das habilidades deles, porque são aprendizes dos aprendizes de Lemia, e os despede. Com isso, Taekchi e Rin vão para a favela e decidem pegar leve até a noite, quando os negócios realmente obscuros acontecem. Enquanto caminhavam, Rin vai comprar algumas frutas Malila, mas o preço acaba sendo o dobro da semana passada. Ela se pergunta se a inflação da América tomou conta deste mundo, mas o lojista lhe diz que as carroças que transportam mercadorias têm sido atacadas recentemente e todos estão enfrentando escassez de produtos. Mais tarde naquela noite, Taekchi e Rin veem um Ikari sendo arrastado pela porta dos fundos do bar, então eles entram e pedem uma cerveja ao barman. O barman diz que não serve bebidas tão fracas, mas Taekchi o manda sentar usando seu hatch de macho alfa, e eles começam a conversar sobre o aumento dos preços das mercadorias na cidade. Taekchi diz que eles também planejam entrar no negócio e estão se perguntando se podem obter algumas informações sobre como tudo funciona. O barman diz que não é um negócio para amadores, mas Taekchi o chama de pobretão e coloca um saco de moedas na frente dele, perguntando se ele vai abrir a boca agora.
Vendo isso, os NPCs gananciosos no bar se levantam e tentam saqueá-los, mas Taiki e Rin limpam o chão com seus traseiros inúteis e os fazem abrir o bico. Os capangas lhes dizem que foram contratados por um cara encapuzado que lhes pediu para entregar as mercadorias das carroças que foram atacadas por monstros. Eles não sabiam como a pessoa era, pois estava muito escuro, mas prometeram um bom dinheiro, então aceitaram. O barman diz que não quer o dinheiro deles, e que é normal o bar vender coisas trazidas por essas pessoas, então eles deveriam parar de meter o nariz onde não são chamados. Depois disso, Taichi e Rin saem e se perguntam quem é esse mentor. Nesse momento, eles notam 3 ninjas femininas os seguindo, então as atraem para fora e entram em batalha com elas. Taichi tenta se conter para não mandá-las todas de volta para a cozinha e acaba derrubando uma delas com um soco pesado. Rin também mostra que não é inútil e empurra uma delas para trás antes de deixar Taekt colocá-la para dormir, com um pouco de igualdade de gênero também. Depois disso, ambos enfrentam a última assassina e perguntam se ela estava pronta para se render, mas a primeira ninja acorda e joga uma bomba de fumaça, e ambas escapam da cena, usando isso e deixando sua camarada inconsciente para trás. Taekt diz que eles não estavam ali para assustá-los e afastá-los da missão, e parecia que estavam realmente tentando assassiná-los. Isso surpreende Rin, e eles entregam a ninja capturada à guilda e pedem ao mestre da guilda para mantê-la viva. Na manhã seguinte, Taichi e Rin encontram Mira na taverna, que está esperando lá para parabenizá-los por serem promovidos a aventureiros Rank D. Ela então lhes diz que tem uma missão especial e gostaria que eles formassem um grupo com ela. Ela explica que as frutas Melilla na Floresta do Norte estão prontas para serem colhidas, então os fazendeiros fizeram um pedido para pegar os ladrões e proteger sua colheita. A recompensa por completar a missão é de 500 pratas, e isso também ajudará a cidade a se recuperar da inflação. Depois de ouvir tudo isso, a dupla concorda instantaneamente e todos partem para a Floresta do Norte. Eles chegam à fazenda à tarde e se encontram com os 2 fazendeiros NPC e um com aparência suspeita, chamado Cassim. Enquanto apertava a mão dele, Taichi sente umas emoções estranhas e segura a mão por um tempo antes de voltar a si. Depois disso, todos caminham para os campos para ver as árvores Melilla, e Rin lança um feitiço de detecção de magia com seu cajado para captar qualquer vestígio de magia residual na área. Ela eventualmente encontra um sinal, que lhe mostra que um monstro enorme está a caminho dos campos, e todos assumem suas posições para combatê-lo. Depois de um tempo, vemos um ogro gigantesco com alguns orcs saindo da floresta e enfrentando o grupo com suas armas. Sendo o macho alfa do grupo, ele diz a Mira para cuidar dos 3 insignificantes e a Rin para dar suporte enquanto ele mesmo cuida do monstro gigantesco. Ele pensa que usar um aprimoramento de nível 35 seria suficiente para o trabalho, e acaba derrotando o ogro com um único e pesado soco no rosto. Mais tarde naquela noite, Mira senta-se com Taichi e Rin e lhes diz que orcs e ogros não são normais nesta região, então isso deve ser parte do plano de alguém. Eles decidem armar uma armadilha para eles e mostrar que não são de se brincar, e assim encerram o dia. Enquanto isso, vemos uma garota encapuzada cercada por um monte de corpos mortos. Ela usa um feitiço para sugar a força vital deles e diz que está animada para conhecer os magos, referindo-se a Taichi e Rin, e então ela desaparece usando sua capa invisível. Na manhã seguinte, vemos Gerard abrindo a cela da assassina e perguntando se ela decidiu falar. Por outro lado, vemos Taichi e o grupo caminhando pela fazenda com Rin usando seu feitiço de detecção de magia para localizar os ladrões. Eles eventualmente encontram um monte de pegadas e a seguem para encontrar uma fogueira que foi recentemente apagada. Rin diz que está detectando a presença de 3 pessoas nos campos à frente, e eles avançam rapidamente para pegar os 3 ladrões em flagrante. Taichi, Rin e Mira avançam e os fazem render, e os 2 NPCs os levam aos guardas da cidade e os entregam. Enquanto isso, Kassan agradece a Taichi e aos outros pela ajuda, e Taichi mais uma vez segura a mão dele por um longo tempo. Ele diz que as mãos dele são muito macias, diferente dos outros fazendeiros, e pergunta qual era o seu segredo. Kassan diz que é um supervisor, então não usa muito as mãos, mas Mira acrescenta que os orcs e ogros não eram comuns nesta região, mas de alguma forma Kassan sabia sobre eles, mesmo sendo apenas um fazendeiro. Depois de ouvir tudo isso, Kassan começa a rir e revela que foi ele quem contratou aqueles homens para roubar as frutas e também quem contratou o mago para atrair monstros para os campos. Taichi pergunta por que ele fez isso, e ele diz que fez tudo para atrair os 3 para cá, porque precisa da força de Taichi para alcançar seu objetivo e queria testá-la ele mesmo. Nesse momento, a dama invisível da estrada, Grammy, sai de sua invisibilidade e surpreende Miura por trás. Ela diz a Kassan que ele é muito rápido para falar demais, e que ela é a maga e estava atuando como guarda-costas de Kassan. Com isso, a batalha deles começa, e Mira avança para chocar espadas com Grammy e pergunta por que ela não a atacou quando estava invisível. Ela diz que assassinar é para covardes e não é o estilo dela, porque ela adora chocar lâminas e superar seus oponentes com sua própria força. Ambas se golpeiam várias vezes e entram em uma luta de poder, mas então Rin decide ser útil e ela lança uma bola de fogo em direção a Grammy. Isso faz Grammy pular para trás e ela contra-ataca o feitiço com um ataque de vento.
Rin continua invocando um tornado de poeira, e atordoa a Grammy por um tempo para ganhar tempo para Mura terminar seu aprimoramento físico. Grammy atravessa o feitiço com sua espada, mas Rin mantém a ofensiva e a ataca com o feitiço combinado de elementos de água e terra. Por outro lado, Taichi prepara-se para lutar contra Cassim e pergunta se ele planeja levá-lo sem armas. Cassim diz que, em vez disso, o faria lutar contra seu elemental de gelo e invoca um monstro ao seu lado. Vendo a besta, Taichi pensa que pode derrotá-la com um único golpe usando um aprimoramento físico de nível superior, mas em vez de atingi-la, ele simplesmente atravessa o elemental. Cassim explica que a besta não tem forma física e só pode ser derrotada com magia de fogo. Mas infelizmente para ele, não parece saber como lançar feitiços. Taichi tenta atacar o monstro com sua lâmina, mas não faz absolutamente nada. O elemental de gelo contra-ataca com magia de gelo, e Taichi pula para desviar dos feitiços. Cassim então pega a esfera de energia vital que Grammy criou na noite passada e a alimenta ao monstro, o que o deixa vermelho, e lhe dá um enorme aumento de poder. Com isso, o elemental vermelho avança a uma velocidade insana que derruba Taichi com tanta força que o faz sangrar pela boca. Cassim diz para ele vir com ele direitinho, como um bom menino, ou então ele vai capturar as garotas e contar a elas a realidade por trás da história dos passarinhos e das abelhas. Enquanto isso, vemos Mura e Rin lutando contra Grammy, que derruba Mura com um soco pesado e também derruba Rin. Sentindo-se sobrecarregadas, as duas magas decidem aumentar sua produção de poder e dizem que já estão familiarizadas com o confronto com um mago poderoso, lembrando-se de Lemia. Grammy pergunta se elas a estavam subestimando até agora, mas Mira diz que estão apenas voltando a seguir o plano principal, e, com isso, ela se aprimora para o nível 40 e avança para atacar Grammy. Elas trocam alguns golpes, mas então Rin avança com uma lâmina de feitiço e surpreende Grammy. Grammy pula para trás para desviar do ataque, mas Mira a chuta de volta para frente, e Rin continua convertendo seu cajado em uma espada e forçando Grammy a bloqueá-lo com sua espada. Depois disso, ela usa a lâmina de feitiço na outra mão para golpeá-la, e elas queimam uma boa parte de seu HP. Em seguida, Rin lança o feitiço de tornado de poeira e mistura pólvora nele para torná-lo inflamável. Depois disso, ela acende o feitiço com uma bola de fogo e explode Grammy. Grammy ainda consegue bloquear a maior parte do dano com seu aprimoramento físico, mas Mira aproveita esta chance para derrubá-la com sua lâmina flamejante e põe um fim à luta delas. Depois disso, elas ficam na frente dela e a mandam se render, mas Grammy se levanta lambendo o próprio sangue como uma pervertida, e diz que adoraria lutar contra elas novamente assim que suas feridas curassem, e que venceria da próxima vez. Nesse momento, Kazen fala e diz às garotas para se renderem, a menos que queiram ver Taichi ser esmagado por seu elemental vermelho. As garotas pensam sobre isso por um tempo e se sentem deprimidas, enquanto Taichi se pergunta como as coisas chegaram a esse ponto, e se ele não deveria ter o poder de destruir nações. Enquanto amaldiçoa sua fraqueza, ele cai inconsciente e ouve a mesma voz de antes em seu sonho. Elas perguntam se ele quer poder, e Taichi diz que quer ser capaz de esmagar o rosto daquele cara estúpido no chão e fazê-lo se arrepender de ter mexido com eles. A voz se apresenta como o espírito do vento chamado Ariel e diz que isso seria uma exceção, e como ela estaria quebrando regras, pode ser tão doloroso quanto a morte, mas se ele ainda quiser esse poder, ela o emprestará a ele. Taichi concorda e o vemos se transformar completamente no modo Avatar enquanto se levanta com uma espessa aura de vento o cercando. Cassim faz o Avatar vermelho atacá-lo novamente e o manda voando para trás, mas Taichi se levanta e diz que aguentar aquele golpe pareceu um gatinho o atingindo com a pata. O elemental vermelho então lança um ataque de sopro de chamas em sua direção, mas Taichi libera seu outro, Haiki, e contra-ataca com um forte fluxo de vento, que destrói tanto o ataque de chamas quanto o elemental vermelho de uma só vez. Vendo isso, Kassan e Grammy começam a fugir. Taichi tenta detê-los, mas então ele sente a dor que Ariel lhe contou e cai de joelhos. Taichi ainda consegue lançar um último ataque antes de desmaiar e arranca o braço direito de Cassim com ele, oficialmente tornando-o o personagem de anime de um braço só mais patético. Depois de alguns dias, vemos Taichi acordando na casa de Lemia e se perguntando como ele chegou lá. Nesse momento, Lemia entra e ele lhe faz a pergunta, mas então seu estômago começa a roncar e ambos descem para fazer uma refeição. Taichi acaba comendo como Goku, e Lemia lhe diz que ele havia esgotado toda a sua magia na última batalha, e ficou fora por uma semana inteira. Ela explica que normalmente as pessoas reabastecem sua magia durante a noite, mas se usarem tudo, isso pode colocá-los em um estado de coma por um período mais longo para se recuperar. Ela lhe diz que Mira e Rin o trouxeram para cá quando ele não acordou depois de um dia, e então lhe pergunta os detalhes do que aconteceu na Floresta do Norte. Taichi conta tudo a ela, e ela diz que Cassim deve ter usado um pacto carmesim no elemental de gelo. É um ritual proibido, que usa a força vital de feras e humanos, e comer um pode liberar uma quantidade enorme de magia muito além da capacidade do usuário. Taichi diz que naquele momento ele realmente sentiu que estava perdido, mas então ouviu uma voz que se apresentou como Ariel e lhe deu o poder de revidar. Ouvindo isso, Lemia fica realmente surpresa e nos dá esta bela imagem de seu tesouro. Ela diz que agora sabe que tipo de feitiçaria Taichi é capaz de fazer e explica que ele é um invocador.
Invocadores são muito parecidos com xamãs, que formam um pacto com espíritos e recebem o direito de realizar magias mais fortes com base em seu vínculo. Mas uma diferença fundamental entre eles e os invocadores é a capacidade de ouvir os espíritos. Ela acrescenta ainda que neste mundo, os espíritos são da mais alta ordem, classificados ainda mais alto que dragões, que são superiores aos humanos. Como tal, os humanos não conseguem vê-los ou ouvi-los, exceto os invocadores que podem comandar espíritos e fazê-los lançar feitiços para eles. E porque esses feitiços são lançados diretamente pelos espíritos, eles são muito mais fortes do que aqueles lançados usando um meio, como xamãs ou magos. Depois de aprender como seu hack insano atraiu seu espírito e o tornou um invocador, ele sai para tomar um café antes de se encontrar com as garotas. Ele pergunta à garçonete se ela sabia onde elas estavam, mas ela diz que elas não voltaram desde que saíram esta manhã. Tech decide encontrá-las ele mesmo e sai, mas então ele encontra um casal de moderadores do Discord assediando uma garota bonita. Ele avança e diz para a deixarem em paz, e a garota aproveita essa chance para se libertar e agarrar o braço de Tech. Ela age como se ele fosse seu amante, e o convence a entrar na encenação usando seus enormes atributos. Um dos moderadores do Discord tenta socar Taete e diz pra ele cuidar da própria vida, mas Taete desvia pra trás e nocauteia o cara com um chute no pescoço. Vendo isso, o outro cara fica apavorado, agarra o amigo e eles voltam para o porão da mãe deles. Assim que eles se vão, a garota agradece a Taete por salvá-la, mas ele diz que ela parecia que podia lidar com eles sozinha. Ele aponta que ela conseguiu se libertar do aperto deles e até conseguiu seguir seus movimentos repentinos quando ele recuou para desviar do ataque. Além disso, ela não pareceu nem um pouco abalada pelo fato de ele ter derrubado um cara com um único chute. Ouvindo isso, a garota lhe diz que é porque esta não é a primeira vez que se encontram e menciona que ele foi bastante rude com ela no primeiro encontro deles. Isso faz Tech se perguntar se ela é sua irmã do Alabama, mas então ela se apresenta como Anastasia e revela que ela é na verdade a garota ninja que ele nocauteou e entregou à guilda. Enquanto isso, vemos o chefe de Kazin, que se autodenomina o Imperador. Ele elogia Cassim por conseguir todas as informações que obteve sobre Taete e Rin, e diz que seu braço foi um pequeno preço a pagar por isso. Ele então se vira para Grammy e diz que ela precisa de algumas modificações para servi-lo melhor e coloca um feitiço especial em sua mão. Ele então dá uma nova missão secundária a Kazim e lhe diz que será apenas uma pequena brincadeira e seria uma boa maneira para ele se sentir menos amargurado no clube do braço único. Depois de lhe dar a missão, vemos duas garotas entrando na sala, perguntando ao Imperador sobre o carnaval. Ele diz que já era hora de começarem e coloca um documento em uma pilha na mesa, e diz que este será o convite de Taiti para a festa. De volta à cidade, Anastasia revela que entrou para a guilda e agora está trabalhando para resolver o caso de mercadorias contrabandeadas. Ela diz a Taiti que sua investigação a levou a este prédio, e ambos invadem o prédio para encontrar o mentor por trás disso. Eles encontram vários capangas e lutam para passar por eles, para eventualmente chegar à sala onde Cassim e seu chefe estavam sentados antes. Lá, Taiti encontra o papel deixado pelo Imperador e lê-lo o deixa realmente preocupado. Por outro lado, vemos Miura e Rin aproveitando a vida noturna, enquanto caminham pelo mercado da cidade e comem alguns doces. Rin expressa preocupação com Taete, mas Mira tranquiliza dizendo que ele está bem cuidado com Lemia e diz que elas devem focar na missão delas por enquanto. Nesse momento, Ino percebe que está sendo seguida por alguém e se pergunta se deveriam atraí-los para algum lugar sem tanta gente, mas então um garoto encapuzado as ataca por trás com uma espada. Rin e Mira pulam pra longe e dizem a todos para saírem dali antes de enfrentar o assassino. Mira carrega sua espada e avança para chocar suas espadas enquanto Rin ataca o garoto com água para limpar seu rosto fedorento. Depois disso, ela prepara um feitiço de tornado de vento, mas alguns magos a atacam do telhado. Rin cancela seu feitiço e pula perto de Mira para lançar uma barreira defensiva, e elas percebem que é uma batalha de 4 contra 2. Mas então elas ouvem a voz de Grammy de algum lugar, que sai da invisibilidade e derruba Mira com um ataque surpresa no estômago. Depois disso, ela a pega e foge, e diz a Rin que não é o estilo dela, mas o chefe a pediu, então ela não tem escolha. Rin tenta ir atrás dela, mas os capangas a mantêm ocupada, e Grammy sai dali. Enquanto isso, vemos Taiti e Anastasia caminhando por um túnel feito por magia da terra, e revelam que o papel que encontraram no prédio lhes disse que havia uma horda de 3.000 goblins aprimorados com pactos carmesim escondidos em algum lugar aqui sob Aspire. Eles eventualmente encontram uma porta no final do túnel com alguns ossos do lado de fora, e Anastasia abre usando suas habilidades de arrombamento, caso estivesse armadilhada. Vendo-a trabalhar assim, Taekt diz que quando a entregou à guilda, desejava que ela continuasse sua vida limpa. Então agora ele tinha sentimentos mistos sobre a guilda usá-la para suas missões. Ouvir essas palavras gentis faz Anastasia sorrir e ela diz pra ele chamá-la de Ana de agora em diante e eles continuam sua busca. De volta à cidade, Rin explode os NPCs burros tentando atrasá-la e se vira para encontrar Grammy parada atrás dela. Ela a parabeniza por cuidar deles rápido e lhe diz onde Mira estava. Ela também lhe diz que seu chefe estava tentando alimentá-la com um orbe de pacto carmesim, e diz que não se importa se alguém pega a Ishkaid, mas elas eram sua presa, e ela não aprecia que seja tirado por outra pessoa.
Ouvindo tudo isso, Rin corre para o prédio onde Mira está sendo mantida e derrota todos lá dentro para chegar à câmara onde ela estava sendo mantida. Ela derruba o principal conjurador de feitiços usando um feitiço de vento, e congela todos os outros com uma ligação de gelo antes de destruir o círculo mágico usando magia da terra e libertar Mira de suas correntes. Nesse momento, o Imperador entra junto com Kazin e parabeniza Rin por resgatar sua amiga sem matar ninguém no processo. Ele se apresenta como o mentor por trás de tudo isso, e Rin se prepara para lutar contra ele. Mas ele diz que não está ali para sujar as mãos e lhe diz que uma horda de 3.000 monstros vai atacar a cidade, então não adianta elas lutarem porque tudo será destruído assim que eles atacarem. Ouvindo isso, Rin diz o nome de Taiti e o Imperador lhe diz que ele não virá salvá-las porque eles prepararam um palco diferente para ele. Então agora cabe a elas proteger esta cidade, e que ele estaria ansioso para ver como as duas fariam isso, e vai embora. Na saída, Cassim pergunta ao Imperador se atacar a cidade por dentro e por fora ao mesmo tempo era necessário, e ele diz que sim, e pergunta quantos monstros com Pacto Carmesim ele preparou no total. Kazin diz que eles têm 500 deles subterrâneos e cerca de 200 acima do solo, e o Imperador diz que esses devem ser bons o suficiente para testar a força de Taeti e Rin por completo. Enquanto isso, vemos Taeti salvando Ana de um golem de terra bloqueando seu soco com uma única mão. Ele a deixa cair para trás e então salta para frente com um soco fisicamente aprimorado para derrubar o golem de uma vez por todas. Depois disso, uma porta se abre na frente deles e eles veem um casal de jovens garotas, paradas sobre uma fazenda de goblins que parecem estar encantados com o Pacto Carmesim Vermelho. As garotas se apresentam como Milo e Melo e dizem que são as que criaram o golem de terra, e vão liberar todos esses goblins na cidade, para que possam brincar com os moradores e ter homens e crianças para o jantar. Taiti olha para seus rostos bobos e pergunta se isso não parece uma má ideia para elas, já que também são crianças. Mas as garotas dizem que controlarão os goblins usando este orbe e os liberam. De volta à cidade, Mira e Rin vão à guilda e contam a Gerard sobre o Imperador e seu plano de atacar a cidade usando 3.000 monstros. Gerard chama todos os aventureiros de Aspir e também pede ajuda à guarda da cidade, e eles se preparam para iniciar a guerra defensiva. Com apenas 180 aventureiros à disposição, as coisas parecem bem ruins para eles, mas então Lemieux entra na briga e os encoraja a lutar. Enquanto isso, Taiti e Ana lutam contra os goblins vermelhos e tentam impedi-los de ir para a superfície. Taiti usa aprimoramento físico para esmagá-los todos, mas ele teme destruir a caverna e volta ao combate normal. Enquanto luta contra tantos goblins, ele logo ouve as vozes das garotas e percebe que a bola de cristal que elas tinham era inútil, e os goblins agora também as estão atacando. Ele abre caminho entre os monstros e as salva e as faz pedir desculpas por suas ações. Ele então diz a Ren para cuidar delas e parte para uma caçada completa de monstros para limpar todos os 500 subterrâneos. De volta à guilda, Lemieux e os outros avaliam a situação deles, e Lemieux diz que usará um de seus feitiços de área grande de classe tática para diminuir o número de monstros porque não há outra maneira de eles lutarem contra tantos de uma vez. Mas usar tal feitiço tão cedo deixará suas reservas de mana baixas, e ela não poderá mais fazer grandes ataques. Ouvindo tudo isso, Rin lhe diz para deixar o feitiço de área de efeito para ela, e explica que ela pode ser capaz de lançar um feitiço, que é semelhante a um vulcão em erupção. Ela tenta explicar a ciência por trás do uso de energia a vapor para criar uma bomba, mas isso passa por cima da cabeça deles, assim como as aulas de matemática passam pela minha. Mas Lemieux diz que confia nela e a deixa cuidar disso. Na manhã seguinte, enquanto os monstros se aproximam de suas muralhas, Rin começa a lançar seu feitiço e começa criando um buraco enorme no chão usando magia da terra. Ela faz a maioria dos monstros cair e enche a bacia com água antes de criar uma bola gigante de metal derretido em cima deles e jogá-la para dentro. O metal esfria rapidamente, criando um selo sobre o buraco antes de romper com grande força de todo o vapor que se forma por baixo. A enorme explosão pega todos de surpresa, e Lemieux lidera o contra-ataque, com Gerard marchando os aventureiros contra as forças inimigas. Enquanto isso, Kazin e o Imperador os observam de um penhasco, e o Imperador diz que ver Lemieux em ação já valia a pena por si só, mas ver Rin revelar um feitiço tão destrutivo foi um deleite a mais. Ele então diz que já é hora de enfrentarem o perigo real, e vemos um aventureiro relatar a Gerard que 200 monstros aprimorados com o Pacto Carmesim se juntaram à batalha. Isso o deixa deveras preocupado, mas então eles veem Taiti chegar ao acampamento com Ana e as duas garotas. Ele atualiza Gerard sobre o que aconteceu no subsolo e pergunta a ele sobre Miura e Rin, antes de partir para ajudá-las. Enquanto isso, vemos Mura e Rin ficando exaustas de tanta luta e elogiando Lemia por ainda estar tão cheia de energia. Nesse exato momento, eles notam a imensa horda de monstros do Pacto Carmesim, e Lemia lhes diz para darem a ela 30 segundos para que possa lançar um feitiço poderoso e dar conta deles. Mira e Rin avançam e destroem vários inimigos menores, até que Lemiev lança o feitiço de área de efeito e reduz os inimigos à sua frente a apenas 3 ogros vermelhos, que parecem estar liderando este exército de monstros.
Os três enfrentam um orc cada um, mas o ataque de Rin parece fraco demais para infligir qualquer dano ao monstro, e ele caminha até ela para desferir o golpe final. Em seus momentos finais, ela diz que mesmo que caia aqui, Taekt virá e salvará a todos eles e lamenta não ter revelado a ele seus verdadeiros sentimentos. Mas pouco antes que o monstro possa derrubá-la, Taekt salta e o bloqueia com uma só mão e diz a ela para contar-lhe tudo assim que esta guerra terminar. Lemia e Mira logo em seguida se aproximam e cuidam de Rin, enquanto Taekt empurra o ogro vermelho para trás antes de agarrá-lo e jogá-lo no chão. Ele então salta sobre ele e o nocauteia com um soco potente no peito. Depois disso, ele volta para se juntar às garotas, e Mira pergunta a ele qual nível de aprimoramento ele está utilizando, e ele diz a ela que usou o nível 100, ou então não seria capaz de enfrentar esses monstros. Taekt então pergunta a Lemia sobre a situação em que se encontram, e se eles terão condições de continuar lutando, mas ela diz que mal conseguiriam detê-los com a força que possuem agora. Taekt os apresenta a Mil e Melo, e lhes diz para manterem os monstros afastados dele para que ele possa lutar contra os três ogros vermelhos, e esperançosamente, uma vez que os derrote, os monstros se retirarão. Com isso, Taekt desafia os três ogros para um combate, e vemos Cassim e o Imperador observando a batalha, onde o Imperador diz que tudo está conforme o que aquela senhora planejou, referindo-se a uma mente mestra secreta que está até mesmo acima dele neste grande esquema. De volta ao acampamento, vemos Ana prestando socorro aos soldados feridos enquanto escuta sobre a situação na linha de frente. Ela decide depositar sua fé em Taiti, mas então uma figura encapuzada passa por ela e sussurra algo em seu ouvido, o que a faz marchar em direção ao campo de batalha como uma marionete sem vontade própria. Enquanto isso, Lemie e os outros aventureiros estão combatendo os monstros menores, enquanto Taekshi está enfrentando os ogros numa situação de 3 contra 1. Apesar da disparidade numérica, Taekshi consegue derrubar um deles e conclui o trabalho graças ao seu poder mágico insano. Mas então o solo começa a tremer e um dragão emerge do solo e devora os ogros como se fossem café da manhã. Vendo a besta, Lemia questiona a razão de sua presença ali, porque dragões normalmente jamais se dão ao trabalho de interferir em batalhas entre espécies consideradas menores. Todos se aglomeram ao redor de Taiti, e descobrimos que o dragão dourado de 2 cabeças também integra o plano daquela misteriosa mente mestra para testar Taiti. Taiti diz a Lemia e aos outros para evacuarem a cidade em caso do pior cenário possível, e diz que ele enfrentaria o dragão sozinho. Rin afirma que permanecerá ao lado dele, e Merit lhes adverte para voltarem vivos, ou então ela jamais os perdoará. Com isso, todos retornam e Taeti diz a Rin para permanecer na retaguarda também, pois sendo mulher, ela apenas o atrapalharia. Ademais, se o dragão optar por atacá-la, ele instintivamente tentará defendê-la, como o macho Sigma que ele é, e isso seria com toda a certeza o motivo de sua derrota. Rin diz que entende e se concentra em se defender, enquanto busca formas de apoiar Taiti de qualquer maneira possível à distância, enquanto Taiti avança correndo para enfrentar o dragão. Em seu caminho, ele chama por Ariel, mas ela não responde, e ele se questiona se a primeira vez foi apenas um golpe de sorte. A despeito disso, ele aprimora-se ao nível 100 e então salta para frente para iniciar o combate com um soco potente. O dragão bloqueia o ataque com sua garra e revida com uma saraivada de bolas de fogo, seguido por um golpe de chicote com a cauda. Rin tenta ajudar Taeti, mas a outra cabeça do dragão dispara uma bola de fogo em sua direção como um aviso e manda-a ficar para trás, como o estorvo inútil que ela é. Taeti perde muitos pontos de vida com o golpe de chicote da cauda e se questiona por que um dragão estava auxiliando os monstros a atacá-los. Nesse instante, Ana se aproxima dele e afirma que precisa cuidar de seus ferimentos, mas Taeti pergunta o que seus planos todos faziam ali e isso faz Ana recobrar a consciência. Ela olha ao redor, bastante confusa, e se pergunta como foi parar ali, mas o dragão aproveita a oportunidade para lançar uma bola de chama azul na direção de Taeti. Rin avança correndo para salvá-lo, mas Ana empurra Taeti para o lado e recebe o impacto do golpe em seu lugar. O ataque dilacera seu estômago. Em seus últimos momentos, ela jaz nos braços de Taiti e se desculpa por seu erro. Ela relembra que ele foi o único a vê-la como mulher e não como uma mera ferramenta, e pede a ele que se torne seu amigo, caso ela consiga sobreviver a tudo isso. Mas então, dá seu último suspiro e morre em seus braços. Testemunhar sua morte deixa Taeti verdadeiramente furioso, e ele começa a se amaldiçoar por não ter levado seus poderes a sério e não ter treinado o suficiente. Ele então chama por Ariel e diz que sabe que ela está escutando e pede a ela para lhe conceder o que ele precisa. Ele solta um rugido viril e pede a ela para lhe conceder com intensidade, e Ariel responde ao seu chamado e afirma que essa era a intensidade emocional que ela esperava dele. Taekshi subitamente se vê em um plano onde conversa com Ariel, e ela se desculpa por não ter conseguido conceder seu poder a ele como anteriormente. Ela diz a ele que precisam formar um pacto formal primeiramente, e para isso, o invocador deve invocar o espírito e solicitar seu poder. E em segundo lugar, devem estar dispostos a aceitar esse poder em sua totalidade. Após tomar conhecimento disso, Taekshi se desculpa por ter gritado com ela, e então eles selam o pacto. Com isso, Taekshi torna-se um invocador plenamente capacitado e retorna aos seus sentidos no mundo real, munido desse novo poder recém-adquirido. Ele instrui Rin a cuidar do corpo de Ana e então caminha em direção ao dragão, enquanto diz a Ariel que eles resolverão a questão com um único golpe. Ao vê-lo, o dragão elogia sua bravura, e Taiki questiona o dragão sobre seu propósito e o que seria preciso para que ele se retirasse desta guerra. O dragão lhe diz que, se ele demonstrar seu verdadeiro poder, responderá a todas as suas perguntas e abandonará este lugar.
Depois disso, ele lança um ataque combinado de sopro flamejante de suas duas bocas, e Taichi o contra-ataca com um poderoso golpe de corrente de vento, utilizando seu punho. Inicialmente, ambos parecem equivalentes em poder, mas Taichi logo subjuga a besta e a arremessa ao chão. Depois disso, o dragão expressa satisfação ao testemunhar sua força e revela que serve a uma determinada senhora e que seu propósito era testar sua verdadeira força. Ele também lhe diz que, a partir de agora, essa senhora continuaria a guiá-lo, mas isso é de suma importância para este país e para este mundo, e então voa para a distância antes de instruí-lo a ser forte se ele deseja proteger aqueles que ele mais preza. Enquanto isso, vemos o Imperador reportando-se a uma misteriosa senhora, acompanhado de outro servo encapuzado, e ele informa a ela que Taichi selou um pacto com o Espírito do Vento. A senhora afirma que então é o momento de preparar sua próxima orientação, e que, após uma cidade, vem um país inteiro. Após a guerra, Aspire lentamente inicia sua reconstrução, mas apesar da vitória, eles amargaram grandes perdas, e vemos Taichi depositando algumas flores no túmulo de Ana e pedindo a ela que o observe e o proteja dos céus. Depois disso, ele vai ao encontro de Lemieux e dos demais, e os apresenta a Ariel, invocando-a em sua forma miniatura. Enquanto discorrem sobre o assunto, eles percebem uma carruagem adentrando a cidade, acompanhada por uma escolta de cavaleiros, e Lemieux nota que eles ostentam o brasão da família real. A carruagem finalmente para nas proximidades da casa de Lemieux, e uma garota de cabelos roxos, chamada Elsena, desce dela e se apresenta como filha de Marcus Norman e anuncia que está ali em representação do rei Gilmore. Ela afirma que está ali para solicitar a ajuda deles, e os convida a acompanhá-la até a capital real, Wendefix. Durante o trajeto, Lemia pede a Elsena que explique a situação atual do reino, e ela lhes diz que, ao longo dos últimos 30 anos, o país tem sido governado por duas facções, uma apoiando o rei atual e a outra apoiando seu irmão mais novo, o Duque Dortmund. O rei Gilmar conquistou sua posição atual por meio da diplomacia e ao se aproximar proativamente das demais nações, enquanto o Duque Dodsheim possui uma postura mais conservadora. De acordo com uma das políticas do rei Gilmer, eles enviaram alguns de seus magos para outras nações vizinhas, e isso pode vir a afetar sua dominância no mapa como o Reino da Magia. A oposição finalmente decidiu pegar em armas contra o reino, e uma guerra de rebelião está iminente, e eles esperam que os ajudem neste conflito. Com isso, eles chegam à capital e Taichi percebe que o local é praticamente uma cidade fantasma. Lemia questiona Alcina se o rei mencionou algo sobre Taichi e Rin, e ela responde que ele fez questão de trazê-los consigo. Nesse instante, uma flecha voa em sua direção, mas Taichi a agarra no ar com uma agilidade impressionante e salva sua vida. Descobrimos que foi disparada por um dos homens do duque, que lhe reporta a chegada dos forasteiros na capital. De volta ao castelo, Taxi e todos os demais adentram a sala do tribunal, e Alcina os apresenta a maga-chefe, Bella, a comandante suprema de seu exército, General Sumela, e a única filha do rei, Princesa Charlotte. Nesse instante, o rei também adentra o recinto e os elogia por seus esforços na defesa de Espere. Lemia decide ignorar as formalidades e pergunta a ele qual era a situação. O rei pede a todos os outros que o deixem a sós e então diz a Lemia que ela não mudou absolutamente nada. Ao que parece, são velhos amigos, e Lemia lhe diz que vai estender a mão para ajudar, mas somente se ele concordar com suas condições. Ela então afirma que eles retornarão a Aspire por hora, e ela também deseja que ele lhes diga com toda a honestidade se ele é o verdadeiro responsável por invocar Taichi e Rin para este mundo. O rei decide encarar a verdade e afirma que ele é de fato quem ordenou que fossem invocados. Ao ouvir isso, Taichi avança e pergunta a ele como pôde arrancar suas vidas pacíficas e invocá-los aqui para que matassem pessoas em seu nome, e Mera também protesta em defesa deles. Jomar declara que assumirá total responsabilidade, e então todos se dirigem aos seus aposentos. Lemia e Mira vão dialogar com os generais, e Taichi e Rin discutem essa nova e surpreendente revelação. Nesse instante, Alcena bate à porta deles e informa que a princesa deseja conversar com eles. Com isso, Charlotte adentra o cômodo e se desculpa pelo inconveniente causado e revela que foi ela quem os invocou para este mundo. Ela explica que realizou uma vasta pesquisa antes de conjurar o feitiço e estava dividida entre invocar alguém de sua vida pacífica e forçá-los a lutar por seu reino. Mas ao fim, ela decidiu cumprir o que era esperado dela como a princesa deste reino. Ela então relata que durante a invocação, um dos assassinos do duque conseguiu se infiltrar e isso fez com que o feitiço se tornasse instável. Ela desejava invocar apenas Taichi, que possuía uma quantidade absurda de magia, mas por causa do ataque do assassino, Rin também foi arrastada, e em vez de serem invocados no palácio, foram teleportados para um campo qualquer nas proximidades de Aspire. Após escutar tudo isso e vê-la em prantos, Teki e Rin a instruem a levantar a cabeça e afirmam que a perdoam por tudo o que ela fez, e que compreendem o desejo de salvar aqueles que lhes são preciosos. Charlotte afirma que, assim que a nação estiver em paz, ela fará o impossível para garantir que possa devolvê-los aos seus mundos de origem, mesmo que isso lhe custe a própria alma. E Taichi diz que eles a ajudarão nesta guerra, para que todos possam sair dessa situação felizes e em paz. Nesse instante, Lemieux adentra o local e pede a Taichi que saia. Ela o coloca para lutar contra Sumela, que deseja verificar se eles eram de fato tão fortes quanto o rei esperava. E Taichi prova sua dominância ao aparar todos os ataques dela, e quebrar sua espada com uma lâmina aprimorada magicamente.
Depois disso, ambos iniciam um combate corpo a corpo, e Tai Chi consegue derrubar Sumela e a imobiliza no chão. Isso a deixa extremamente excitada, e ela pergunta a ele se ele estaria disposto a engravidá-la também, ali mesmo, e pede a ele por aquela substância branca especial dentro de seu corpo, fazendo Tai Chi soltar um grito de pura descrença. Mais tarde, naquela mesma noite, Tai Chi observa o céu com Ariel e conversa com ela sobre seu receio de usar força excessiva contra inimigos humanos. Mas se isso significar proteger Rin, ele estaria plenamente disposto a fazê-lo. Depois disso, ele volta pra dentro pra ver como Rin está e acidentalmente a flagra se vestindo. Enquanto isso, vemos Charlotte orando no templo sagrado, enquanto o imperador se aproxima dela, e descobrimos que ele é conhecido como Cardeal Lodra, e Charlotte desconhece que ele é o verdadeiro mentor por trás do ataque áspero. Na manhã seguinte, bem cedo, vemos Tai Chi caminhando pelo castelo em busca de Rin. Ele a encontra por fim, regando algumas flores e diz a ela para se apressar e ir para a sala do tribunal, porque Lemio deseja que eles participem da reunião com os generais. Enquanto isso, vemos o Duque em reunião com seus generais. Dois dos marqueses parecem estar em debate sobre o próximo passo, com o Marquês Milgan sugerindo que reúnam suas forças e cerquem a capital real sem demora, enquanto o Marquês Marcos argumenta que deveriam primeiro avaliar as habilidades desses dois forasteiros antes de lançar um ataque propriamente dito. Ele acrescenta que, segundo suas informações, um deles é capaz até de invocar espíritos e afirma que eles deveriam jogar suas cartas com sabedoria. Ao final, o Duque se alinha com Milgan e lhe concede permissão para reunir suas forças e conduzi-las à capital. Enquanto isso, Sumela e Bela reportam ao rei sobre o exército do Duque, que marcha em direção ao Enefix e informam que possuem 3.000 soldados prontos para o combate, com outros 6.000 em prontidão. Bela afirma que também dispõe de 300 magos prontos para a luta, com mais 600 como reforço. O rei os instrui a defender a capital com toda a sua força, e eles se dirigem à sala de reunião tática, onde elaboram um plano para confrontar as forças do Duque no sul na manhã seguinte, com Tai Chi e Rin prestando auxílio também. Tai Chi sente-se apreensivo em usar seus poderes contra seres humanos, mas Lemieux o manda criar coragem, e Sumela o encoraja com a promessa de desposá-lo após o término da guerra, o que deixa Tai Chi ainda mais preocupado e apreensivo. Mais tarde, naquela mesma noite, Tai Chi vai ao encontro de Rin, que parece excessivamente tensa em relação à participação nesta guerra. Ele lhe diz que ela não precisa participar, pois sua presença ali foi um engano, mas ela responde a Tai Chi que saltou para o círculo por sua própria e livre vontade e que lutará ao lado dele. Ela também o convida a passar a noite em seu quarto e ambos se sentam lado a lado, com Rin repousando a cabeça sobre o ombro dele. Parece que Tai Chi finalmente se tornará um homem nesta noite, mas ao tentar segurar a mão dela, ele percebe algo e lhe diz que é hora de dar a noite por encerrada. Enquanto isso, vemos Mura e Lemia conversando sobre Rin enquanto tomam um chá, e Mira decide ir dar uma olhada nela, mas Lemia percebe algo enquanto observa pela janela e afirma que ela própria pode ter se tornado paranoica. Após um certo tempo, vemos um assassino encapuzado postado do lado de fora da janela, em uma árvore, e descobre-se que o Marquês Mark o enviou para assassinar Tai Chi e Rin durante a noite, a fim de fazer um nome para si. Para a infelicidade do assassino, Tai Chi já o havia notado bem antes e coloca alguns travesseiros na cama deles, cobertos por um cobertor. O assassino apunhala os travesseiros e Taete e os demais o surpreendem em flagrante no quarto. Taete começa a explicar como notou mais cedo, mas o assassino não se importa com suas divagações e aproveita a oportunidade para atacar Rin. Ao ver isso, Tai Chi ativa imediatamente seu aprimoramento físico e começa a golpeá-lo com extrema força, afirmando que jamais permitirá que alguém machuque as pessoas que ele jurou proteger. Após espancá-lo por um tempo, Lemia detém Tai Chi, dizendo que já é o bastante, mas o assassino escapa de debaixo dele e decide cometer Isekai, atirando-se com paixão contra o chão. Na manhã seguinte, bem cedo, o exército de Gilmore confronta a força de Marcus Nilguin, composta por 1000 soldados. Tai Chi inicia a guerra enviando um aviso a eles, utilizando um feitiço de vento e explodindo o solo bem à frente das forças inimigas. Eles esperam que isso os detenha por algum tempo, mas para a surpresa deles, Nilguin e seus homens levantam as mãos e conjuram uma saraivada de bolas de fogo e projéteis de água, usando anéis mágicos e atacam seu exército. Isso os deixa confusos inicialmente, mas Tai Chi usa suas habilidades de trapaça para dar um zoom e informa Lemia sobre os anéis especiais. Ela afirma que se tratam de pedras mágicas e se questiona onde eles obtiveram os recursos para preparar 1000 delas para todos os seus homens. Ela então acrescenta que esses anéis podem consumir a força vital do conjurador caso a magia se esgote e ele persista na conjuração, e pode ser letal se alguém sem o devido conhecimento de itens mágicos os utilizar. Conforme o esperado, o exército de Nilgjon persiste no uso dos anéis mágicos e rapidamente se exaure. Testemunhá-los em tal dificuldade deixa o exército de Gilmore satisfeito, e eles comentam que talvez nem precisem contra-atacar, basta que se defendam por tempo suficiente e os próprios inimigos se aniquilarão. Isso causa desconforto a Tai Chi e Rin, e eles buscam uma resposta em Lemieux. E Sumela afirma que, mesmo estando do lado oposto, eles ainda são parte de seu reino, e Gilmore também não desejará baixas desnecessárias. Lemia afirma que talvez tenha um plano e solicita a ajuda de Rin. Tai Chi ergue uma barreira protetora à frente deles, utilizando a magia de vento de Ariel, e Mira protege Rin de quaisquer projéteis perdidos até que ela prepare um feitiço especial em conjunto com os outros magos reais. E de repente, eles fazem chover intensamente. Rin então utiliza a magia de raio e eletrocuta as forças inimigas, fazendo-as cair inconscientes. Nilguin também se sente bastante exaurido e cai de joelhos, mas então ele percebe o assistente do Duque, Animagos, se aproximando e informando-o sobre o que acabara de ocorrer.
Novano questiona sobre o motivo da derrota e ele lhe explica sobre o efeito de drenagem do anel, e então o apunhala, antes de dizer que ele já cumpriu seu propósito, e assim a guerra chega ao seu derradeiro fim. Mais tarde, naquela mesma noite, vemos Kazin e Grammy bebendo em um bar, e ele tira um pequeno dispositivo, e diz que da próxima vez que vir Taex, o fará lamber a sujeira do chão. Na manhã seguinte, bem cedo, Rin acorda Taex utilizando suas habilidades orais especiais, mas Taex acaba correndo para o banheiro devido a ter comido comida indiana demais na noite anterior. Após isso, eles se reúnem com Lemia e Mira, que lhes informam que o rei os convocou a todos para a sala do tribunal. Todos foram ver o que estava acontecendo, e o rei disse que a princesa queria recompensá-los por seus feitos na guerra, permitindo que escolhessem armas especiais da coleção real. Lemia pegou um anel mágico, Taichi, uma katana de estilo japonês, Rin, um cajado elegante e Mira uma adaga de alta qualidade para si. Depois disso, todos foram para o campo de treinamento, onde Sumela pediu a Taichi para mostrar-lhe sua grande espada escura. Lemia também testou seu anel mágico enquanto Sumela subia em Taichi, dizendo-lhe para descarregar toda a sua paixão ardente com a espada nela. Ela o sacode e diz que vai pegar tudo o que ele tem, mas Taichi ainda se sente mal por ter comido demais na noite anterior e acaba desmaiando. Taichi de alguma forma consegue escapar dali e vai à cidade buscar remédios. Enquanto Abi nota as pessoas o encarando e se pergunta se estão olhando para Ariel, mas ela diz que fez com que só ele pudesse vê-la por enquanto, então as pessoas estão na verdade olhando para ele. Nisso, algumas crianças se aproximam, chamando-o de o homem forte da guerra, e Taichi percebe que se tornou bastante popular entre a multidão. Ele os entretém por um tempo e depois entra numa rua vazia, chamando a pessoa que o seguia nas sombras. Revela-se ser ninguém menos que Kazen, o de um braço só que está bastante ressentido com toda a fama que Teiji está recebendo. Taichi pergunta o que aconteceu com o braço dele, e ao descobrir que foi ele quem o tirou, sente-se muito triste. Kazen diz que decidiu vencê-lo, e o desafia para um duelo nos termos dele, ou então envenenará todos os poços da cidade. Ele tira o aparelho que pegou de Lodra e diz que isso imporá restrições à magia de Taichi, tornando-a igual à dele. Assim, poderão lutar em pé de igualdade, e ele poderá provar que só perdeu para ele por causa de seus dons. Isso obviamente parece uma péssima ideia, mas sendo um macho alfa que é, Tex diz que nunca pode recuar de uma luta assim e precisa provar sua dominância. Isso deixa Ariel furiosa, e ela o avisa para não voltar chorando se seu poder nunca retornar e a batalha começa. Taekshi começa com uma rajada de vento, mas Cassim desvia e contra-ataca usando uma adaga. Taekshi bloqueia com sua espada, e então Cassim salta para trás para atirar em Taekshi usando balas de gelo e água. Taekshi avança e derruba a adaga da mão de Cassim, mas este o atinge com algumas balas de gelo, e a batalha fica intensa. Grammy os observa do canto enquanto eles se espancam sem piedade. No final, ambos se perguntam se deveriam continuar lutando até um cair inconsciente, mas decidem terminar com o próximo movimento. Kazin carrega um feitiço de gelo massivo e se prepara para lançá-lo em Taiki, que parece bem machucado e incapaz de desviar por causa da lesão na perna. Taiki pensa em Rin e em suas primeiras lições de magia, decidindo acreditar em si mesmo e colocando magia em sua espada, usando-a para cortar o feitiço de gelo de Cassim e jogá-lo de volta voando contra a parede com a onda de choque. Com isso, a luta deles chega ao fim, e Cassim aceita a derrota, mas Taichi diz que ele tinha pelo menos uma vantagem equivalente a um braço extra, então não foi tão justo. Depois disso, Ariel pede a Cassim para devolver o poder mágico de Taichi, e ele lhes diz para destruir o aparelho mágico para que tudo volte ao normal. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, a aura escura ao redor do aparelho se transforma num monstro das sombras e começa a querer atacar Taichi. Taichi tenta revidar usando magia de vento, mas não causa nenhum dano ao monstro das sombras, que o ataca de volta com várias balas sombrias. As coisas parecem ruins para ele, mas Grammy de repente sai de sua capa de invisibilidade e ataca o monstro. Cassim o distrai usando sua magia de gelo e diz a Grammy para destruir o aparelho, mas mesmo depois de destruí-lo, o monstro não desaparece, e Cassim se pergunta se Lothar planejou tudo isso também. Taichi percebe que seus poderes voltaram, pelo menos, e diz que vai explodir o monstro com um ataque, pedindo a Ariel para comprimir o ar ao redor para formar um raio e atingir o monstro com um golpe de raio usando sua espada. Depois disso, ele dá uma poção de cura a Cassim, mas Grammy o manda parar de esmagar ainda mais o orgulho dele, dizendo que ele estava apenas ressentido por ter perdido. Mas agora que lutaram em pé de igualdade, ele aceitou sua derrota e provavelmente trabalhará duro para ficar mais forte. Ela então o ajuda a se levantar e vai embora com Cassim, que agora parece ter desenvolvido uma rivalidade saudável com Taichi. Nisso, o sino da cidade começa a tocar e o arauto anuncia que o exército do duque declarou guerra. Taichi corre de volta ao castelo para se encontrar com Rin e todos os outros, e todos se preparam para a guerra que começará no dia seguinte. Ao mesmo tempo, vemos Laudra relatando à misteriosa dama como Taichi lidou com o monstro das sombras, e ela o instrui a prosseguir com sua próxima orientação. Vemos também a outra figura encapuzada ao lado deles, que se parece bastante com Animagus. Na manhã seguinte, o Duque Dortechain discursa para seu exército antes de marchar para a capital, e Marcos Marquise pede permissão para lidar com os forasteiros e Lemia por conta própria, pois fez os arranjos necessários e não o decepcionará como Nogan.
Depois disso, o Duque marcha em direção à capital e ambos os exércitos ficam frente a frente. Ele pergunta a Sonny Marcos se tem alguma chance de vitória, e este diz que Marcos Marcise cuidaria de todos, exceto Tate, mas ele mesmo garantirá que Tahiti não seja um problema para eles. Por outro lado, Yuma eleva o moral de seus soldados com um discurso, dizendo-lhes para abrir um caminho para a vitória de seu reino como seus heróis. Com isso, a guerra começa, e vemos homens chocando espadas e feitiços mágicos sendo lançados por todo o campo de batalha. Rin e Mira dominam a batalha, com Lemieux destruindo seus oponentes usando feitiços de seu novo anel mágico. Mas então, todos são pareados contra seus adversários que Marcise preparou para eles, e vemos uma aventureira Hankia chamada Suzora enfrentar Rin. Marseille mesmo enfrenta Mira, enquanto um feiticeiro chamado Miss Follow desafia Lemia, usando sua magia de interferência para bloqueá-la com seu cajado grosso. Enquanto isso, Taishi usa sua magia de vento para saltar sobre as forças inimigas e aterrissa bem na frente do acampamento do Duque. Enquanto conversam sobre sua estratégia de batalha, ele simplesmente entra e diz ao Duque para se render. Do-chan manda todos, exceto Animagos, saírem, e então conversa com Taichi sobre sua proposta. Taichi diz que se ele disser a seus homens para se renderem agora, ele garantirá que o rei lhe mostre misericórdia. Caso contrário, ele tem poder suficiente para espancá-lo e levar a cabeça dele de volta ao próprio rei. Ao ouvir isso, Doberstein pergunta por que ele mesmo não se torna rei, e Taichi diz que seria muito incômodo, e ele não quer ser odiado por milhares de pessoas, tornando-se um ditador que faz o que bem entende. Ouvir isso faz Do-san rir, e ele diz que crescer num mundo pacífico pode realmente mudar a visão de uma pessoa, mas então ele diz a Taete que é uma questão de orgulho, e às vezes pessoas com poder devem seguir suas decisões, mesmo que isso resulte em sua ruína. Tex olha para o rosto bobo dele e se pergunta se ele ficou senil como Joe Biden, enquanto vemos inimigos tramando um feitiço sombrio pelas costas de todos, que faz com que todos em seu exército bebam seu suco sombrio. De volta ao campo de batalha, Lemieux enfrenta a senhorita. Follow pergunta se ele está apenas planejando esgotá-la. Ele a ataca usando magia de gelo, mas ela o bloqueia invocando chamas da terra. Ele então envia várias balas de gelo em sua direção, mas ela as bloqueia usando magia de defesa e o derruba usando uma lâmina de vento. Isso surpreende o velho mago, que aceita a derrota e diz a Lemieux para acabar com ele, o que ela faz usando uma bola de fogo massiva. Ao mesmo tempo, Mira luta contra Marcise usando sua espada flamejante, mas ele a joga para o alto pensando que provaria carne de elfo esta noite. No entanto, ela passa por ele rapidamente e corta seu pescoço com a adaga que pegou da coleção real. Rin, por outro lado, parece estar tendo problemas para finalizar sua oponente. Suzura mantém a ofensiva e força Rin a jogar na defensiva. Isso continua por algum tempo, mas Rin finalmente termina de analisar seus movimentos e habilidades e se prepara para encerrar a batalha. Ela se prepara para atingi-la com um feitiço de arremesso, mas Suzura salta e atinge o chão, fazendo Rin recuar. Rin muda para a magia de gelo e atira alguns pingentes de gelo nela, mas Suzura os afasta todos, apenas para perceber que eram uma distração ao ver Rin em cima dela com uma bola de fogo massiva acima de sua cabeça. Rin a dispara e diminui uma grande parte do HP de Suzora, mas então elas notam soldados caídos ao redor delas, agindo estranhamente, cercando-as como zumbis. E Rin diz a Suzora para se juntar a ela se quiser viver, e elas se unem. Enquanto isso, Taishi continua conversando com o Duque sobre a rendição, mas então Ariel nota o feitiço maligno de Inimicos e conta a Taishi sobre isso. Ao ouvir, Inimicos começa a rir, dizendo que seu espírito obviamente perceberia, e revela suas verdadeiras intenções como a pessoa que acendeu esta rebelião e fez o Duque ir contra seu próprio irmão. Ele diz que preparou este campo de batalha com um feitiço chamado Maldição da Escuridão de Antemão, que faz com que todos sob seu controle enlouqueçam e se transformem em máquinas de matar. Ele afirma que fez tudo por aquela dama, referindo-se à misteriosa mente mestra e que não se importa nem um pouco com este reino ou com a luta de irmãos deles, e que transformará tudo em pó como sua mestra desejou. Com isso, ele começa a espalhar o feitiço por todo o campo de batalha e também se transforma num demônio. De volta ao campo de batalha, vemos Lemia e Bella observando o feitiço sobre suas cabeças e explicando que é o mesmo feitiço usado 200 anos atrás, durante a batalha entre suas nações vizinhas, o Santo Império Skatalov e o Império Garjan. Embora a batalha tenha sido bem rápida, os soldados caídos se transformaram em zumbis enlouquecidos que atacaram amigos e inimigos igualmente. Eles rapidamente chegaram aos não combatentes também, e no final de tudo, mais de 700 mil pessoas perderam suas vidas. Essa batalha entrou para a história como a Rapsódia Sangrenta, e até que esmagassem a fonte dessa magia, não conseguiriam trazer todos de volta à razão. O feitiço continuará a se espalhar entre os vivos, e eles também se transformarão em zumbis sem mente e sedentos por batalha. As coisas começam a ficar ruins para ambos os exércitos, pois Lemieux e os outros são cercados por hordas desses fantoches sem mente. Eles decidem revidar e esperam que Taichi salve o dia usando sua armadura de enredo, o que nos leva de volta ao acampamento do Duque, onde Taichi libera seu poder espiritual e se prepara para usar um ataque de força total, que pode resultar na perda de sua vida. Ele decide usar tudo desta vez para salvar seus amigos, mas pouco antes que ele possa liberar todo esse poder, Ariel para o tempo e diz que estava mentindo para ele. Ela pede desculpas, afirmando que tinha medo de seu próprio poder e não sabia como isso afetaria Taete. E é por isso que ela só apareceu na frente dele nesta forma semi-original.
Ela então diz que depois de ver sua determinação, agora acredita que ele está pronto para experimentá-la em seu corpo real, e lhe revela seu nome verdadeiro, que se revela ser Sylphie. Depois disso, o tempo começa a fluir normalmente de novo, e Rin vai até Taichi junto com Suzura e o abraça. Taichi percebe que a perna dela está ferida e diz que vai acabar com esta guerra agora para que possam voltar para casa. Ele então levanta a mão e invoca Sylphie, usando um feitiço especial para quebrar o círculo mágico da maldição da escuridão. Isso deixa todos realmente surpresos, e Suzura revela que Sylphie é o nome da rainha dos espíritos e é considerada um dos 4 espíritos mais fortes de todo o universo. Com isso, tudo volta ao normal, e Taichi diz que ainda precisa cuidar do responsável por tudo isso e se prepara para lutar contra Animagus em sua forma demoníaca. Ele então carrega seu novo poder e ambos voam para o céu para começar uma luta estilo Dragon Ball Z. Eles se chocam algumas vezes antes que Taichi lhe pergunte sobre a misteriosa dama. Inimicus diz que ela é a governante deste mundo, e é quem planejou tudo, desde seu nascimento até sua invocação neste mundo, até este dia, onde ele desbloqueia seu verdadeiro poder como invocador. Ele revela que este mundo está caminhando para uma guerra massiva e para protegê-lo precisam de uma arma definitiva, e Taichi se tornará isso para eles. Ele acrescenta ainda que todas essas batalhas que ele travou até agora faziam parte do plano da dama para torná-lo mais forte, e ele também é apenas um mero peão em seu grande esquema. Taichi lhe pergunta o nome dela, mas Inimicus diz que ainda não é hora de ele saber disso, o que deixa Taichi realmente furioso. E ele diz que não aceitará perder amigos e tantas vidas por uma desculpa tão esfarrapada. Ele continua socando o demônio e eventualmente o domina, enquanto sua raiva aumenta e ele começa a golpeá-lo com seus socos até que acerta um golpe pesado em seu estômago e o faz cair no chão. Ele então fica sobre ele, e Animagus lhe diz para dar o golpe final, pois ser mole é sua única fraqueza restante. Mas Taichi lhe diz que deixou sua humanidade para trás quando aceitou esse poder e o evapora usando um forte ataque de raio. Com isso, a guerra chega ao fim, e vemos Taichi acordando no castelo com Rin, Lemia e Meura ao seu lado. Elas o atualizam sobre tudo desde que ele derrotou Animacus e Alcina, e Charlotte também entra correndo para perguntar se ele estava bem. Aparentemente, ele ficou sem magia e dormiu por muitos dias, mas agora era considerado o herói deste reino. O rei lhes concede o título de conselheiros do exército real e os faz juntar-se às suas fileiras como forças especiais destinadas a serem convocadas quando o reino estiver em apuros. Gilmar também repreende seu irmão pelo ato de rebelião, e a paz retorna ao reino por enquanto. Vemos Taichi se perguntando como ele também poderia se transformar num monstro devido a esse poder, mas Lemieux o tranquiliza dizendo que, não importa quanto poder ele ganhe, ele permanecerá humano se seu coração estiver no lugar certo. Ela o anima, e todos decidem retornar a Aspre para continuar seu treinamento. Charlotte e Alçana os acompanham na despedida, e Charlotte promete encontrar uma maneira de devolvê-los aos seus mundos, e Taichi lhe diz para não ter pressa, pois eles também não se importam em passar um tempo com seus novos amigos neste mundo. Com isso, eles seguem seu caminho de volta para Aspiri, e Taichi diz que crescerá forte o suficiente para nunca mais deixar nenhum de seus amigos se machucar, enquanto vemos a misteriosa dama Mente Mestra o observar através de sua bola de cristal. E é assim que a primeira temporada de Chiquitit Magician chega ao fim.